Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia. Hoje trago um conteúdo essencial para quem quer investir no exterior e receber dividendos crescentes. Se esse é o seu objetivo, fique comigo até o final, porque vamos analisar 4 ETFs que unem crescimento de patrimônio e geração de renda passiva. Os ETFs desse vídeo são Vanguard Dividend Appreciation ETF, VIG, Schwab US Dividend Equity ETF, SCHD, ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, Noble, iShares Core Dividend Growth ETF, DGRO. Todos esses ETFs pagam dividendos regularmente, possuem um histórico sólido de aumento dos proventos e oferecem uma forma eficiente e acessível de investir no mercado americano. Investir em ETFs traz diversas vantagens, como diversificação, reduzir risco ao reunir vários ativos em um único investimento, e além disso, esses fundos possuem baixo custo, alta liquidez e transparência. Dependendo do seu perfil, você pode focar no crescimento do capital ou na geração de renda passiva, dependendo do ETF, sempre com a possibilidade de exposição a mercados globais, sem burocracias. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre investimentos no exterior e em ETFs. Agora, comenta aqui embaixo, qual desses ETFs você acha mais interessante para 2025? Você já tem algum em carteira? Quero saber muito a opinião para discutirmos na nossa comunidade. Agora, vamos ao vídeo. O primeiro ETF do vídeo de hoje é o Vanguard Dividend Appreciation ETF, negociado pelo ticker VIG, que é um fundo de índice lançado e gerido pela Vanguard Group. O VIG investe no mercado de ações dos Estados Unidos abrangendo 338 empresas. O foco deste ETF está em empresas que pagam dividendos e têm histórico de crescimento dos dividendos, sendo, portanto, uma combinação de ações de crescimento e valor. Esse ETF segue o S&P Dividend Growers Index, replicando completamente o índice para garantir um alinhamento de desempenho. O VIG foi fundado em 2006 e é uma boa escolha para investimentos que buscam crescimento constante e dividendos a longo prazo. A taxa de administração é baixa, de apenas 0,06%. Atualmente, o Vanguard Dividend Appreciation ETF está cotado a $203,86, com valorização de 16% no ano, em linha com o desempenho do índice S&P Dividend Growers. O VIG tem uma significativa diversificação, sendo os principais setores que fazem parte do portfólio são tecnologia da informação, com 24% do total, seguido pelo setor financeiro com 20%, setor de saúde com 15,5% e o setor industrial com 12%. Entre as principais empresas investidas pelo VIG estão Broadcom, 4,4% do total, a primeira posição do fundo. Em segundo lugar, JP Morgan, 3,4%. Em terceiro lugar, ExxonMobil, 3% do fundo. Seguidos por Procter & Gamble, 2,3%. Home Depot, 2,3% também. Johnson & Johnson, 2,2% do total. Walmart, AbbVie, com 2% cada uma. Merck, 1,6%, e Coca-Cola, em décimo lugar, 1,6% do total. O Vanguard Dividend Appreciation ETF, VIG, é um dos ETFs mais populares para investidores que buscam crescimento contínuo dos dividendos. Ele tem um dividend yield de 1,6%, um pagamento anual de $3,38 por cota e um crescimento médio dos dividendos de 9,6% nos últimos 5 anos em média. Além disso, o fundo mantém uma impressionante sequência de 11 anos consecutivos de aumento dos dividendos, reforçando seu compromisso com a valorização dos proventos. A análise dos proventos do Vanguard Dividend Appreciation ETF mostra um crescimento constante ao longo dos anos. Em 2009, o dividendo era de $1. Em 2024, o dividendo chegou a $3,38 por cota, representando um sólido crescimento de 240% no período, reforçando o compromisso do fundo com a valorização dos dividendos. Os dividendos do VIG são pagos trimestralmente nos meses de março, julho, outubro e dezembro. Os valores também variam dependendo do mês, e o maior dividendo costuma ser pago no final do ano. A próxima datacoin, no dia 27 de março, o dividendo pago será próximo de 90 centavos de dólar. O segundo ETF desta análise é o Schwab US Dividend Equity ETF, o SCHD, que é um dos ETFs mais populares dos Estados Unidos para investidores que buscam renda passiva com dividendos sólidos e crescimento de longo prazo. Este ETF foi criado em 2011 e o fundo acompanha o Dow Jones US Dividend 100 Index, que seleciona empresas de alta qualidade com histórico consistente de pagamentos de dividendos. Com 65 bilhões em ativos sob gestão e uma baixa taxa de administração de apenas 0,06%, o SCHD se destaca como uma opção eficiente e acessível para quem deseja investir no mercado americano.
O ETF é composto por empresas com fundamentos sólidos, indicando um portfólio de ativos rentáveis e bem avaliados. A capitalização média ponderada do fundo é de 134 bilhões de dólares, mostrando que o SCHD investe predominantemente em empresas de grande porte e estabilidade financeira. Esse ETF é uma excelente escolha para quem busca dividendos crescentes e um crescimento patrimonial equilibrado, combinando alta qualidade e custos reduzidos para maximizar o retorno no longo prazo. Atualmente, o ETF SCHD está cotado a 27 dólares e 79 centavos, registrando uma valorização de 8,3% no último ano. O SCHD busca replicar o desempenho do Dow Jones US Dividend 100 Index, que tem como principais empresas Bristol Myers Squibb, empresa do setor farmacêutico com 4,5% de participação no fundo em primeiro lugar, seguidos por Cisco Systems, BlackRock, também com participação de 4,5%. Home Depot, Chevron e Texas Instruments vêm na sequência com participação em torno de 4%. Lockheed Martin, empresa do setor de defesa, e Verizon, do setor de telefonia, tem participação de 3,8% do total. E para fechar as 10 primeiras posições, nós temos UPS e Altria Group com 3,6% do total cada uma. Entre os principais setores investidos pelo SCHD, nós temos, em primeiro lugar, o setor financeiro, com 18,2% do total, seguido em segundo lugar pelo setor de saúde, com 15,8%, consumo, 14% em terceiro lugar, setor industrial, 13%, energia, 12% e tecnologia da informação, 9% do total do fundo. O Schwab US Dividend Equity ETF, SCHD, é um dos ETFs mais populares para investidores que buscam renda passiva e crescimento sustentável dos dividendos. Com um dividend yield de 3,6%, ele oferece um pagamento anual de $1 por cota, tornando-se uma excelente opção para quem deseja um fluxo de renda passiva previsível. O grande diferencial do SCHD é seu crescimento médio dos dividendos de 11,6% nos últimos 5 anos, em média, mostrando que ele não apenas distribui bons proventos, mas também aumenta esses pagamentos de forma consistente ao longo do tempo. Além disso, ele mantém uma sequência de 13 anos consecutivos de crescimento dos dividendos, o que reforça sua estabilidade e confiabilidade para investidores focados no longo prazo. O SCHD se destaca pelo forte crescimento nos pagamentos dos dividendos ao longo dos anos. A partir de 2012, o fundo demonstrou uma trajetória consistente de aumento nos proventos, refletindo sua estratégia focada em empresas de alta qualidade e com forte histórico de geração de caixa. Em 2024, os dividendos atingiram o maior nível já registrado, com pagamentos de $1, consolidando o SCHD como um dos ETFs mais confiáveis para investidores que querem receber renda passiva em dólar. Os dividendos do SCHD são pagos trimestralmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A próxima data é no dia 20 de março. O terceiro ETF para receber dividendos crescentes em dólares é o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat ETF, que é negociado pelo ticker NOBL, Nobel, que é um ETF focado em empresas de alta qualidade que fazem parte do seleto grupo das Dividend Aristocrats da Bolsa Americana. Ou seja, são empresas do S&P 500 que aumentam seus dividendos de forma ininterrupta e consecutivas por pelo menos 25 anos. Com um portfólio composto de 66 empresas, as 66 Dividend Aristocrats, o Nobel apresenta um dividend yield de 2,4%, proporcionando uma fonte de renda passiva consistente em empresas de alta qualidade. Apesar de ter uma taxa de administração um pouco mais elevada que os outros ETFs desse vídeo, de 0,35%, o Nobel se destaca pela qualidade e resiliência de suas empresas, tornando-se uma excelente opção para investidores que buscam crescimento sustentável dos dividendos e menor volatilidade ao longo do tempo. No momento de gravação do vídeo, o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat ETF, o Nobel, está cotado a $101,35 e teve valorização de 6,3% no ano. O Nobel possui uma alocação diversificada em setores que oferecem estabilidade e crescimento consistente dos dividendos. Sua maior exposição está no setor de bens de consumos não cíclicos, com participação de 23,4%, e no setor industrial, com 21,8% do total. Esses setores são conhecidos pela resiliência, mesmo em tempos de incerteza econômica. Na sequência, nós temos o setor de saúde, com participação de 10,9%, e o setor financeiro, com 10,8% do total. Também tem um peso significativo no portfólio, garantindo uma exposição a empresas sólidas, com forte histórico de distribuição de dividendos. Na sequência, nós temos o setor de materiais, com 10,5%, e setor de consumo discricionário, 6%, tecnologia, 4,8%, real estate, 4,3%, utilities, 4,3% e energia, 3,1%. Esses setores possuem uma menor participação, mas adicionam diversificação e potencial de crescimento ao fundo. Com essa estrutura balanceada, o Nobel tem garantido uma exposição a setores defensivos e cíclicos, permitindo um crescimento sustentável dos dividendos e maior proteção contra a volatilidade.
O ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat ETF, o Noble, investe exclusivamente em empresas do S&P 500 que aumentaram seus dividendos de forma ininterrupta por pelo menos 25 anos consecutivos. Entre as principais posições desse ETF, nós temos, em primeiro lugar, Emerson Electric, com 1,8% de participação. Em segundo lugar, nós temos Cardinal Health, com 1,8% do total. Empresas do setor industrial e de saúde, respectivamente, que demonstram resiliência mesmo em períodos de crise. Em terceiro lugar, nós temos Walmart, com 1,7%, e Chevron, com 1,7%. Na sequência, nós temos Dover Corporation, com 1,7%, uma empresa do setor industrial, e Genuine Parts Company, com 1,7% do total também do setor automotivo, que reforçam a estratégia do ETF em investir em empresas historicamente lucrativas e consistentes. Além disso, nomes como IBM, com 1,6% do total do setor de tecnologia, Church & Dwight, 1,6%, setor de bens de consumo, e W.W. Grainger, com 1,6% do total da área de distribuição, complementam o portfólio, garantindo uma diversificação que reduz riscos e fortalece a sustentabilidade dos dividendos ao longo do tempo. Com essa composição, o Noble se mantém como uma excelente opção para investidores que buscam crescimento contínuo dos dividendos, aliados à segurança. Com um dividend yield de 2% e um pagamento anual de $2,05 por cota, o Noble oferece uma combinação de renda passiva e potencial de valorização no longo prazo. Nos últimos 5 anos, o crescimento médio dos dividendos foi de 7,4% ao ano em média, indicando um aumento consistente dos proventos pagos aos acionistas. No entanto, a sequência atual de crescimento dos dividendos está apenas em 2 anos, o que pode indicar que, apesar da qualidade das empresas do portfólio, houve um período recente de estabilização nos aumentos. O gráfico em tela mostra um crescimento sólido dos dividendos pagos pelo Noble desde 2013, atingindo $2,05 por cota em 2024, o que evidencia um pagamento progressivo e sustentável dos proventos. Desde 2015, o ETF Noble apresenta um crescimento superior a 100% nos pagamentos de proventos. Apesar da estabilidade no crescimento, o ritmo de aumento dos dividendos pode variar conforme o desempenho das empresas do portfólio e as condições econômicas do momento. O Noble é uma excelente opção para investidores que buscam renda passiva crescente aliada à segurança de empresas resilientes, uma vez que as Dividend Aristocrats possuem um longo histórico de pagamentos confiáveis. O ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat ETF, Noble, mantém um histórico consistente de pagamentos de dividendo, como mostra o mapa de calor dos proventos na tela. O ETF segue um padrão de distribuição trimestral, com pagamentos regulares em março, junho, setembro e dezembro, o que é ideal para investidores que buscam uma renda previsível ao longo do tempo. A próxima Datacom será no dia 20 de março de 2025. O quarto ETF que paga dividendos crescentes é o iShare Core Dividend Growth ETF, negociado pelo ticker DGRO. Este fundo é gerenciado pela BlackRock, uma das maiores gestoras de investimento no mundo. O ETF é ideal para investidores que desejam combinar um crescimento de capital com renda passiva, investindo em empresas que possuem um histórico sólido de aumento de dividendos. Com um portfólio diversificado de 407 empresas, o DGRO busca equilibrar qualidade e consistência na geração de proventos. Seu dividend yield é de 2,2%, a relação preço sobre lucro é de 22 vezes, mostrando que o fundo foca em empresas lucrativas e com potencial de valorização de longo prazo. Além disso, sua taxa de administração é extremamente baixa, de apenas 0,08%, o que torna o DGRO uma alternativa eficiente e acessível para quem busca exposição a dividendos crescentes, sem custos elevados. No momento de gravação desse vídeo, o ETF iShares Core Dividend Growth ETF, negociado pelo ticker DGRO, está cotado a $63,81 e teve valorização de 15% no período. O DGRO apresenta um portfólio bem distribuído entre diferentes setores, garantindo diversificação e estabilidade para investidores focados em dividendos crescentes. O setor financeiro lidera a alocação, com 20% do total, refletindo a presença de bancos e seguradoras que tradicionalmente pagam dividendos consistentes. Em seguida, temos o setor de tecnologia da informação, com 19,3% do total em segundo lugar, que indica que o fundo também aposta em empresas inovadoras, muitas das quais vêm aumentando seus pagamentos ao longo do tempo. O setor de saúde, com 17% em terceiro lugar, também tem uma participação expressiva. Bens de consumo cíclicos, com 11,8% do total, e industriais, com 10,2% do total, complementam a alocação, proporcionando um equilíbrio entre estabilidade e crescimento. Na sequência, nós temos o setor de utilities, com 6,8%, consumo discricionário, 5,9% e energia, com 5%. Já materiais, 2,6% do total, e serviços de comunicação, com 1,3%, têm menor representatividade, mas ajudam na diversificação do portfólio. No geral, o DGRO combina setores de crescimento e defensivos,
tornando-se uma excelente opção para investidores que buscam renda passiva sustentável e valorização da cota no longo prazo. O DGRO possui um portfólio diversificado composto por empresas de alta qualidade que combinam crescimento e distribuição sustentável de dividendos. As principais participações do fundo incluem Broadcom, com 3,2% em primeiro lugar, seguidos por Apple, 3,1% do total, JP Morgan Chase, 3% e Microsoft, com 2,9% do total, mostrando uma forte presença dos setores de tecnologia e financeiro, ambos conhecidos pelo crescimento sólido e pelo aumento consistente no pagamento de dividendos. O fundo também investe em Johnson & Johnson, 2,9%, e AbbVie, 2,8% do total, representando o setor de saúde que tradicionalmente oferece resiliência econômica e geração de caixa estável. Já no setor energético, nós temos a ExxonMobil, com 2,8% no total, e além disso, o DGRO tem também Procter & Gamble, 2,3%, Home Depot, 2,1% e Merck, 1,9% do total, diversificando ainda mais o portfólio com empresas do setor de bens de consumo e varejo, que costumam ser defensivos e manter a estabilidade mesmo em períodos de volatilidade no mercado. No geral, a seleção de ativos do DGRO equilibra crescimento e segurança, tornando o ETF uma opção interessante para investidores que buscam dividendos crescentes e valorização da cota. O DGRO se destaca como uma opção sólida para investidores que buscam crescimento contínuo dos dividendos com equilíbrio entre rendimento e valorização do capital. Com um dividend yield de 2,2% ao ano e um pagamento anual de $1,40 por cota, o fundo mantém um histórico consistente de aumento de dividendos, evidenciando um crescimento médio de 8,3% nos últimos 5 anos em média do dividendo. Além disso, o DGRO acumula uma sequência de 10 anos de crescimento ininterrupto de pagamentos, reforçando seu compromisso com a distribuição estável e crescente de proventos. O gráfico em tela destaca um aumento progressivo nos proventos do DGRO desde a sua criação, refletindo a estratégia do ETF de investir em empresas que apresentam um histórico de aumento de dividendos. Em 2024, o fundo distribuiu $1,38 por cota, consolidando-se como uma excelente opção para investidores que buscam renda passiva crescente. O DGRO segue um padrão de distribuição trimestral, com pagamentos regulares em março, junho, setembro e dezembro. A próxima datacom será no dia 17 de março de 2025. Ao analisar os 4 ETFs desse vídeo que pagam dividendos crescentes, observamos diferentes métricas que podem impactar a decisão de investimento. Abaixo, resumimos as principais informações do vídeo na tabela. O primeiro item de comparação é a relação preço sobre lucro, o PL. O PL mede quão caro um ativo está em relação ao seu lucro. ETFs com PL mais baixo tendem a ser mais atrativos para os investidores. O primeiro deles e o mais atrativo é o SCHD, que apresenta o menor PL de 18 vezes, sugerindo um preço mais atrativo em relação ao lucro das empresas do portfólio. O Nobel tem um PL de 21 vezes e o DGRO um PL de 22 vezes, que possuem múltiplos intermediários. O VIG tem um PL de 25,9 vezes, o maior PL da nossa análise, refletindo a sua estratégia de investir em empresas de alta qualidade e crescimento de dividendos. Neste item, o SCHD parece ser o ETF mais descontado, enquanto o VIG exige um prêmio maior para se investir. Nosso segundo item de comparação é a taxa de administração. ETFs de dividendos são geralmente fundos passivos, então a taxa de administração tem um impacto direto na rentabilidade líquida. O VIG tem a taxa mais baixa, de 0,5%, tornando-o mais eficiente em custos. SCHD e DGRO têm taxa de 0,6 e 0,8 respectivamente, também são bastante competitivos. O Nobel, com 0,35%, tem um custo mais alto. Investidores que priorizam custos mais baixos podem preferir o VIG e o SCHD. Agora, o nosso terceiro item de comparação, que é o número de ativos, ou seja, a diversificação de cada um desses ETFs. A diversificação reduz o risco específico de empresas individuais e setores. O DGRO é o mais diversificado, com 408 ativos, seguido pelo VIG, com 340 ativos. O SCHD tem 100 ativos, mantém um portfólio mais concentrado, mas ainda diversificado, e o Nobel tem 66 ativos, é o mais concentrado, focado em empresas com longo histórico de crescimento de dividendos, superiores a 25 anos. Para maior diversificação, DGRO e VIG são os mais adequados. Para o foco em empresas selecionadas, SCHD e Nobel são os melhores. O quarto item da nossa comparação é o Dividend Yield, ou seja, o rendimento dos dividendos. Essa métrica mede o retorno gerado pelos dividendos em relação ao preço do ETF. O SCHD, com Dividend Yield de 3,6%, tem um maior yield, excelente para a geração de renda. Nobel, com Dividend Yield de 2% e DGRO de 2,2%, tem rendimentos intermediários. O VIG, com yield de 1,6%, foca mais no crescimento do que na distribuição imediata. O SCHD é o mais interessante para a renda passiva, enquanto o VIG busca crescimento a longo prazo.
Por fim, o último item da nossa comparação é o crescimento anual composto dos dividendos nos últimos 5 anos. Esta métrica mostra o crescimento anual médio dos dividendos nos últimos 5 anos. O SCHD lidera, com 11,6% de crescimento médio dos dividendos. O VIG vem na sequência com 9,6%, DGRO com 8,3% também mostra um crescimento sólido. O Noble, com 7,4% de crescimento em média ao ano dos dividendos, é o mais estável, mas cresce em um menor ritmo. O SCHD oferece crescimento acelerado dos dividendos. VIG e DGRO também são boas opções para um mix de crescimento e estabilidade. E aí, o que você achou desses 4 ETFs para receber renda crescente em dólar? Vimos que os ETFs SCHD, VIG, Noble e o DGRO são excelentes opções para quem busca dividendos consistentes e crescimento no longo prazo. Se você quer maior rendimento atual, o SCHD tem um maior dividend yield e um sólido crescimento de proventos. Se o foco é estabilidade e resiliência, o VG reúne empresas com um longo histórico de aumento de dividendos. Se você busca qualidade e consistência, o Noble investe nas Dividend Aristocrats, empresas que aumentam dividendos há pelo menos 25 anos. E se o objetivo é ter um equilíbrio entre crescimento e renda, o DGRO oferece uma carteira diversificada com crescimento sustentável dos dividendos. Cada ETF tem a sua estratégia, e a melhor escolha depende do seu perfil de investimento. Agora comenta aqui, qual deles faz mais sentido para a sua carteira? Você já investe em algum ETF? Está pensando em incluir algum deles aqui na sua carteira? Conta pra gente nos comentários para discutirmos com a nossa comunidade. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe seu like e compartilhe com quem também quer investir no exterior. E claro, se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre renda passiva em dólar e investimentos no exterior. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!